Toda vez que a gente fala de afroturismo, as pessoas falam, você tá falando de afrofuturismo? Aí eu falo, sim, porque esse é o futuro do turismo. A partir dos anos 2000 começam a surgir as primeiras empresas de afroturismo. A partir de 2015, a Pequena África, no Rio, começa a se consolidar como uma região turística e surgir mais empresas usando esse espaço para fazer o seu trabalho. Então, antes disso já tinha algumas, mas acho que 2015 começa de forma mais consolidada. 2018 tem um levante grande de que o afroturismo surge como pauta nos eventos de turismo, porque antes os eventos de turismo tinha uma pessoa negra ali representada. E aí, em 2018, a gente começa a ter mais de uma e ter as empresas falando, ei, a gente está aqui, chama a gente para os eventos, vamos construir isso. E aí, 2020, com George Floyd, eu acho que isso é um marco para todos nós na questão racial. A sociedade tem que parar para discutir isso e a gente se aproveita desse momento, usa esse momento para falar, ei, o turismo é muito racista e a gente precisa discutir isso. Então, acho que ali tem uma coisa que é o que a gente já fazia, que é turismo, também é usado como letramento racial pelas empresas. Então, as empresas começam a chamar empresas como o Guia Negro para fazer roteiros com seus clientes, com seus funcionários. Então, esse roteiro que foi pensado como algo turístico vira um letramento racial. As escolas que estão preocupadas em discutir a questão racial também começam a nos chamar. Quando a gente começou, por exemplo, fazer esse tipo de turismo e falar disso, se falava muito de turismo étnico. E lá em 2018, quando a gente começou, a gente já se questionava um pouco se esse era o melhor termo e lembrava que turismo étnico é o turismo indígena, é o turismo branco, é o turismo, enfim, de outras etnias também. Então, ter esse prefixo afro na frente é lembrar desse protagonismo que foi deixado de lado, no caso das pessoas negras, desde sempre nesse país. Então, é uma marcação mesmo, é um reforço e é um movimento consciente. E que não foi a gente do Guia Negro que mudou, mas foi um movimento que a gente fez parte desse movimento e que é muito legal ver hoje que o setor se identifica assim, né? Então, no começo tinha, mas é isso mesmo? Ah, não, é turismo afro-referenciado, não. Então, teve uma tentativa de entender qual era o melhor termo para demarcar e a gente vê os gringos já usando também afrotourism, então tem uma terminologia que atende também, né, outras línguas e que esse movimento não é só brasileiro, né? Eu acho que as outras diásporas estão se descobrindo, estão querendo se descobrir mais, né, por meio das viagens. O continente africano já faz isso, né, de forma orgânica desde sempre, mas eu acho que a gente está nesse processo de busca, né? O turismo surge para mim de uma forma bem diversificada. Eu estava em busca de uma nova oportunidade no mercado. Eu decido estudar outros idiomas, faço um intercâmbio, decido estudar mais sobre a história da cidade, faço um curso de agente de viagem e turismo, isso foi em 2005, pelo Senac, e eu desenvolvo uns roteiros onde estivesse apresentando Salvador de forma natural, né, como se faz o turismo, todos os pontos naturais e culturais, né, mas também que incluísse a nossa história, a história desse povo que veio para construir esse país. Afroturismo é um segmento do turismo que fazemos através de experiências, fazendo a promoção e a valorização da história e das culturas afro-brasileiras. É uma forma de você receber uma aula prática. Aquela aula que você não teve na sala de aula, que nos ofuscaram da parte negra, né, no Brasil, especialmente em Salvador, Bahia, onde a gente apresenta os pontos importantes, como os terreiros, as comunidades quilombolas, né, as comunidades negras, os movimentos sociais e culturais, as pessoas, artistas, né, os artistas, os afroempreendedores. Então, é uma rede, na realidade, de correlações, né, de geração, né, de oportunidades, na realidade, que nos dá visibilidade. Eu começo a fazer isso em 2007 e, na época, era uma novidade, né? Hoje estamos aí com todas os estados do Brasil fazendo a mesma coisa, contando quem nós somos, contando
como nós chegamos aqui, né? E o que a gente, né, propõe para um país melhor, inclusive, né? São práticas que indiretamente muita gente nem entende, mas são práticas antirracistas. A gente está promovendo, né, de forma, através do entretenimento, com que as pessoas utilizem do conhecimento para poder evitar práticas racistas ou mesmo práticas, né, de intolerância, né, intolerância religiosa, né, de ignorância cultural. A gente vem trazendo abordagens, o afroturismo traz essas abordagens, né, essas narrativas que faz com que o turista vá compreendendo tudo que ele está vendo através de um passeio. Isso é afroturismo. As pessoas relacionam muito o afroturismo a turismo em quilombo e em terreiro, isso é afroturismo. Mas faz muito turismo urbano, por exemplo, né? Então a gente faz walking tours, caminhadas, contando essa história preta de São Paulo, de Macapá, de Porto Alegre. Turismo gastronômico, quando a gente está pensando, vou comer feijoada num restaurante, isso é afroturismo. Turismo em museu, quando eu vou conhecer o Museu Afro Brasil aqui em São Paulo. Enfim, então eu acho que o afroturismo ele engloba, ele é uma vertente do turismo que engloba vários outros nichos do turismo, né? Desde o turismo de luxo até o turismo rural. Todo o turismo que se relaciona à cultura e história negra é afroturismo. O turismo do Brasil, ele tem muita ligação com os movimentos de antirracismo também. E aí eu queria lembrar que a primeira lei para punir a questão do racismo veio por conta do turismo. Então uma bailarina norte-americana veio para o Brasil se apresentar e ela não conseguiu entrar no seu hotel, porque foi barrada, e ela era uma mulher negra, super famosa, né, que tinha vindo se apresentar, e ali nasce a Lei Afonso Arinos, em 1951, e é uma lei que ela punia ali muito levemente, ela nunca foi usada direito, mas ela é um primeiro passo para a gente ter as leis que a gente tem hoje que consideram o racismo crime. E aí isso demarca o turismo como esse lugar de privilégio, né, que a gente ainda olha para as pessoas brancas como corpo normal, no turismo até hoje. Quando a gente fala para os hotéis, para as agências que eles precisam se capacitar, eles falam, a gente trata todo mundo igual. Elas passam por formação para receber pessoas com deficiência, pessoas LGBT, mas elas acham que elas não precisam de uma formação para entender as questões raciais e para não cometer atos como esse. Então acho que é um chamado, né, de que a gente precisa realmente fazer com que isso pare de acontecer, essas questões de racismo, e que todos nós possamos tirar férias, e o racismo também. A própria iniciativa de fazer afroturismo, de promover o afroturismo, já foi uma afronta, já é uma afronta. A atitude que nós empreendedores, decidimos realmente segurar a bandeira e dizer não, vale a pena, vamos continuar fazendo, isso já foi uma afronta e ainda é minimizado, né, de forma oculta, mas ainda é uma afronta. O afroturismo, sem querer, ainda, especialmente para o trade turístico, não para o turista, mas para o trade, ainda é uma afronta, que vai ser vencido naturalmente com o decorrer do tempo.